Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos ao Ponto Zero, programa do nosso querido Dr. Walter Trebes, professor de Direito e Universidade, um agente transformador da sociedade. Como vai, Walter? Tudo bem com você? Tudo ótimo, Cris. Boa noite para você, boa noite para todos aqui que estão nos assistindo ao vivo. E vamos lá para mais um tema, nessa sexta-feira friazinha aqui, mas Tá com frio muito aí calor na tua humano. cidade? Aqui ainda não estou nesse frio, aqui está com uns 20 graus, aqui mais ou menos. Foi o dia Mas mais a quente. gente sente, né? A É, gente sente. Aqui tá frio, aqui tá frio. aqui ainda não, graças a Deus ainda não está tanto, né? Mas eu acho que daqui a pouco chega, né? Ô, Walter, o tema da nossa live de hoje é o direito de ser humano. Fala um pouquinho do tema. Esse tema, ele importa nós falarmos hoje a respeito de como nós, individualmente, podemos exercer o nosso ser humano. Existe, em torno do tema do que é o ser humano, inúmeros tratados históricos da nossa Uhum. existência, que compõem civilizações antigas, origens que vêm de fora do planeta, né? O tal do elo perdido da ciência, que o elo perdido da ciência é simplesmente a negação da verdade em relação ao que nós de fato temos, né, de acordo com a nossa herança genética e a nossa herança verdadeira, que não tem nada a ver com a teoria evolucionista, que ela mesma está cada vez mais se provando como falsa, porque se a evolução do homem fosse a partir de um ser mais primitivo, né, hoje os orangotangos e os chimpanzés estariam sentando nas escolas, dirigindo carros, conversando com a gente, né, num outro estágio de evolução. E não é assim que funciona, né, não é assim que a coisa se processa. As criaturas do universo, mais a mais para a nossa consciência, para o nosso conhecimento. Claro que existem civilizações que sabem isso muito bem e profundamente, mas o ser humano está começando a entender esse processo. As criaturas do universo, e aí inclui o ser humano, elas têm a sua existência de acordo com a sua vibração, de acordo com o seu corpo-alma, de acordo com as memórias do seu DNA. É assim que se processa. Então, não existe a evolução de uma espécie para que ela se transforme em outra ou ela se torne mais capaz. Ela é pelos suas memórias genéticas, porque o nosso DNA foi nos apresentado pela ciência como um aspecto eminentemente físico, né? E nós temos, né, 12 hélices de manifestação e as 10 adormecidas guardam as nossas memórias existenciais e de merecimento, e aí entra a provocação desse tema quando eu falo o direito de ser humano. E na live de hoje vocês vão entender um pouco também que eu faço um paralelo de comparação entre o humano e o humanoide. Uhum. Então, todos aqueles que nos assistirem hoje ou no decorrer dos tempos em relação a essa live, tenham consciência de que o assunto hoje se refere individualmente a cada um de nós. Por que eu digo isso? Porque se você começar a passear na questão humana, da existência do ser humano, das suas origens, né? Daquela história que existem evidências que a primeira civilização humana é a ária, né, que vem lá das origens árias, os arianos, que não é nada com aquilo que a gente já conhece aí do bigodinho, né, é a origem, né, da espécie humana, e isso houve desdobramentos de acordo com os planetas de colonização e de permanência que formou as diferentes emanações e expressões humanas, né? E também as humanoides, que nós vamos falar um pouquinho hoje aqui. Então, se trata de cada um consigo mesmo, com a sua consciência e com a sua conexão com o Criador. Esse é o tema de hoje.
Não é um tema de caráter científico para estudar o ser humano em sentido amplo, e sim no seu sentido pessoal. Isso serve hoje como uma reflexão de consciência, para que todos entendam. Porque, via de regra aí, a gente encontra, né, alguns questionamentos, pode entrar alguém, né, na lista de perguntas ou de comentários e dizer, não, mas segundo, né, Zacarias Etting, segundo a NASA, segundo a teoria de Darwin, segundo isso, segundo aquilo, o homem vem daqui, a humanidade vem dali. Isto não nos interessa no momento. Por quê? Porque aqui é uma reflexão de quem nós somos de verdade. Né? Semana passada nós falamos do que o olhar da quinta dimensão. Né? Nesta quarta-feira eu gravei uma live falando, né, do que significa a humanidade enquanto ela se percebe no seu processo, inclusive fazendo uma reflexão crítica ao que as pessoas enxergam com tanto aplauso, né, da tecnologia, e não avançam em si mesmo. O ser humano não avança no seu próprio progresso pessoal. Ele não aprende, ele não se desenvolve. Pelo contrário, né, ultimamente existe aí umas gerações que estão sendo objeto de duras críticas sob o ponto de vista do exemplo do que é ser humano. Portanto, é o momento da gente utilizar o que nós vamos falar hoje e tudo mais para essa construção desse ser humano que precisa estar à frente da tecnologia, tem que estar à frente da materialidade, em conexão com o Criador, para que ele realmente seja um ser que acompanhe o que está acontecendo agora, que não seja um repetidor de processos ou um serzinho guiado de algum planetinha aí que está sendo colonizado e comandado por alguma inteligência que lhe fará uso como fizeram com a gente aqui, né? As outras raças utilitaristas ou espécies utilitaristas que fizeram e ainda permanece um pedaço disso que a gente está tentando se livrar por esses tempos. Então, o tema vai abordar o ser humano enquanto ele por ele mesmo. Bacana. Ô, Walter, o que é o direito de ser humano? O direito de ser humano consiste na consciência que ele é parte do Criador, que ele adquire ao longo da sua existência arquivos, memórias que seguem a sua trajetória de transformação dentro da sua cadeia de DNA. Então, vou chamar de novidade, que não é para muita gente, mas no senso comum ainda isso não passa nem perto do conhecimento da maioria. O nosso DNA, ele tem uma memória energético-vibracional gigantesca. E o direito de ser humano, ele é expresso nesta cadeia de DNA. Você pulsa em corpo-alma de forma que você tem o direito de ocupar um corpo no plano físico. Diferentemente do que nos descrevem, que você está num ciclo reencarnacional, onde você vai ter autorização de vir para a Terra, tudo isso é folclore. Sob o ponto de vista do seu desenvolvimento, você impregna no seu campo, né, corpo-alma, da expressão energético-vibracional do seu DNA, um componente vibracional que te autoriza, te dá o direito de ser gente aqui nesse planeta. Entendi. É assim que funciona. Por isso que se fala o direito de ser humano, que não tem nada a ver com direitos humanos, tá? Esquece isso, porque isso está longe de qualquer assunto relacionado a isso. É o direito de ser humano. Ou seja, você tem o direito de ocupar um corpo no plano físico, do qual você vai poder expressar sentimentos, emoções de caráter humano. Por isso é o direito de ser humano. Não de ser um humanoide ou de ser um objeto de uso de alguma civilização ou de alguma consciência que te usa. Por isso que é muito importante as pessoas começarem a criar consciência que ser humano
de verdade, expresso pela verdade, é um direito que a sua alma tem na sua própria existência. Nossa, que bacana essa explicação. O que permite que o fractal do Criador seja humano? Como eu já antecipei um pouquinho, é o nosso DNA que carrega as memórias de consciência que nos concede esse direito. Essas memórias de consciência é justamente aquilo que nos adormeceram e nos impede de saber, que é o conhecimento de nós mesmos, e toda a carga que nós levamos, né, de herança e da nossa própria existência. Porque as nossas existências, ou mais conhecidas como reencarnações anteriores, nos fez imprimir memórias no nosso DNA que serviriam, de fato, ao nosso campo do conhecimento e do nosso desenvolvimento e do evitar de um repetir expiatório. Mas, infelizmente, isso foi adormecido, não nos retirado, porque a cadeia das 12 hélices de DNA, ela é algo que está impregnado no nosso corpo-alma e no nosso ser, a partir da nossa epigênese, ou seja, do átomo semente, da nossa mônada criadora, onde cada alma nasce, né, da onde nós partimos, né, o nosso zero existencial para a nossa própria existência, e isso ninguém pôde ou pode nos retirar. Por assuntos que nós ainda vamos saber, meio que, não digo que autorizaram, mas toleraram que fosse feito isso no planeta Terra, em relação a nós. Toleraram esse adormecimento, esse forçar de barra, vou chamar assim, né, de nós não termos consciência dessa memória, né, que fazemos parte como um fractal, ou seja, uma parte, né, uma parte sagrada do Criador. Por isso que paira nos ditos bíblicos ou religiosos que somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Neste sentido, sim, porque somos fractais da criação. E nisso, o nosso DNA carrega estas memórias, que são infinitamente úteis e importantes para o nosso desenvolvimento e para o nosso despertar. E esta é a nossa busca. Por isso que eu falo muito para as pessoas prestarem atenção, né, naquilo que elas vão usar desta live, destas informações para o seu autoconhecimento, para a sua construção, e não para uma teoria intelectual do que é o ser humano. Isso importa muito pouco para nós aqui. Importa mesmo que as pessoas sintam isso no seu eu, né, e mentalizem e procurem sentir essa busca, né, para esse renascer, né, das nossas memórias, que isso importa muito, inclusive para nós sermos independentes e donos da nossa existência nesse planeta ou no próprio universo. Ô, Walter, se adotarmos o princípio ao qual o ser humano possui um direito adquirido, as teorias de evolução humana não fazem sentido, né? Realmente elas não fazem sentido porque o ser humano não evolui diante de uma matriz física, e sim de matrizes vibracionais, da qualidade das vibrações que ele emana. Então, esse é o ponto de evolução do ser humano. E este ponto de evolução do ser humano, ele é energético vibracional. E aí entra, justamente como eu disse no início, a razão pela qual você não vê chimpanzés ou orangotangos hoje, né, dirigindo carros, ou usando celulares, ou sentando em bancos de escola junto com os homens. Porque a teoria da evolução é totalmente furada sob o ponto de vista que ela não se opera fisicamente. Ela se opera nas suas memórias que você registra vibracionalmente no seu próprio DNA. Daí, então, é o início que eu falei, o direito de ser humano. Você adquire o direito de ser humano de acordo com esta sua evolução vibracional, que fica impregnada na memória do seu DNA, e não do seu físico ou de realizações aqui terrestres, né, ou terrenas. Até porque tudo isso implica, na crítica que eu fiz na minha última live, que não foi a nossa, né, foi com a Liz, referente à nossa inconsciência sobre a própria tecnologia que nós empregamos, que nós usamos, o nosso desconhecimento, porque a nossa evolução como seres não está dentro disso, não está dentro de tecnologia,
está dentro, assim, sim, de uma vibração em oitavas superiores dentro do nosso próprio corpo-alma. Por quê? Porque a nossa evolução, como seres humanos, é na nossa expressão, não é num acúmulo de informação ou na capacidade de manipular a matéria, ou de transformar a matéria, ou de entender os seus processos. Óbvio que muitos de nós, existe sim uma sabedoria, um interesse, um talento, uma vocação para lidar com a matéria, com a transformação dessa matéria. Óbvio que isso, né? Porque nós lidamos com ela aqui no nosso meio, no nosso ambiente, no nosso meio de vida. Entretanto, o crescimento do ser humano não está nisso, não está em ser, né, genial nas grandes tecnologias e nas grandes ciências, até porque isso não é dado a todos, isso não é oferecido a todos. Existe, sim, a expectativa de, na abertura das nossas 12 hélices, sim, nós sermos capazes de assimilar e entender essa tecnologia de uma forma bastante aberta e ampla, que não acontece hoje. Mas, já que nós não temos esse acesso, isso não é o que mais importa para nós, importa nós sabermos o valor da nossa própria evolução, da nossa própria transformação enquanto seres, e seres que têm o direito de ser um ser humano de verdade. O que define uma alma, né, a se tornar um ser humano? A sua energia vibracional. Ninguém chega aqui na Terra como se fosse uma brincadeira, um acaso ou uma autorização. Definitivamente entendam isso. Tá? Nós não temos autorização de vir aqui, ou nós somos escolhidos, ou nos é dada a oportunidade. Nós acumulamos padrões vibracionais que nos dão o direito de vir aqui para o planeta. Significa o quê? Que parem com essa história que existem mentores na quarta dimensão que escolhem, que autorizam, que te dão autorização, coisa e tal, como se fosse assim, até um acaso das coisas. Não. Você acumula as memórias vibracionais possíveis que te dão esse direito. E até nisso você faz uma escolha, sim, em estar encarnado aqui, nessa nossa realidade, como ser humano ou não. Tanto é que existem consciências, almas conhecidas no universo que pouco passaram pelo ciclo encarnado em planetas. Algumas almas conhecidíssimas do campo aí do universo, que trabalham pelo desenvolvimento planetário e de consciências, muitas vezes passaram a maior parte da sua existência no seu campo energético vibracional de alma, de energia. E pouco encarnaram, vamos dizer assim, pouco trabalharam no campo físico. E outras tantas, né, passaram inúmeras vezes, né, no campo da materialidade, para o seu desenvolvimento. E aqui se ganha e aqui se perde. Aí pode perguntar, bom, mas quando você sai daqui e você não aproveitou o seu ciclo, né, aqui no planeta, você deteriorou a sua existência aqui, você deteriora o seu padrão vibracional, você apaga, você tira, né, da sua memória de DNA algo que te qualifica para para continuar um trabalho ou ter outras oportunidades que você mesmo se dá de voltar para o planeta, né, para dar continuidade ao seu próprio aprendizado. Por que se fala tanto de eliminar os vícios, né? Não destrua o corpo físico, né? Não faça do seu corpo físico uma lata de lixo, não pratique abusos contra si mesmo. Por que a gente fala tanto disso? Porque a construção do seu padrão vibracional que lhe te dá evolução do corpo-alma como um ser, e aí sim, eu estou falando hoje só do ser humano, mas esse ser humano que trabalha positivamente essa sua existência, cria um campo áureo positivo, né, de uma qualidade vibracional positiva, né,
que forma as suas memórias de DNA, inclusive que possa ser um ser ascensionado. Veja, fala alguma coisa, porque eu acho que derrubou o meu som. Não, estou te ouvindo perfeitamente, pode continuar. Mas o meu derrubou. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Tá. Bom. Tivemos um probleminha técnico aí, né, pessoal? Internet, toda sexta-feira, né? Muita gente fazendo live, é isso aí. O Dr. Walter já volta com o meu, como ele mesmo disse. Oi, voltei. Voltou? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Perfeitamente, perfeitamente. Tá, desculpa, pessoal, mas aqui às vezes ele derruba o som e eu preciso retornar para... Faz parte, né, Vamos Walter? A lá. gente está fazendo o nosso melhor em todos os sentidos. Vamos lá. Você quer terminar o pensamento que você estava dizendo? Então, concluindo, né, a nossa formação vibracional, daquela que a gente aproveita o que nós temos de sagrado, né, entre nós, em relação a essa, né, permanência terrestre que a gente tem nesse corpo, faz com que o padrão vibracional positivo do seu DNA permita, de fato, a sua evolução. Significa o quê? Que o direito que você tem de ser humano cria direitos outros de participação em outros aspectos do universo. Ou seja, você não adquire só o direito de ser humano, mas o direito de habitar ambientes em escalas superiores. Que aí, então, a gente mata a charada e pega a cerejinha do bolo da quinta dimensão. Todo mundo sempre pergunta, né? Como é que isso se opera? Como é que isso chega? Exatamente neste ponto. Seu ponto vibracional, que te dá memória no seu DNA, vibrando numa escala superior, permite você não só participar de consciências superiores, de ambientes de escala superior, como de fazer parte, ou como ser humano, ou como ser que habita algum tipo de corpo em alguma consciência superior. Essa é a grande diferença entre ser humano, ser o que nós somos, e ser outras, né, outras linhagens de consciência. Okay. Então, como você explica, a alma não chega ao corpo sem mérito, né? E o que é de fato esse mérito para ser humano? Desculpa, eu me perdi na pergunta. Pode repetir? Então, posso, claro. Então, como você explica, a alma não chega ao corpo sem mérito. E o que é de fato esse mérito para ser humano? É tudo que nós procuramos construir dentro daquele elemento que nós usamos ou recomendamos que seja utilizado, que tanto se repete, que tanto se fala, que é o amar. Amar significa o quê? Vibrar nas escalas mais superiores da sua vibração, da sua autoconstrução, porque o amor nunca falha. O amor nunca falha. E o que é amar? Mais uma vez, fazer o seu melhor, dedicar o seu melhor, isso para si ou para aqueles que você compartilha a vida, os seus pares, seja em tudo que você fizer. Ser sincero e honesto consigo mesmo, procurar você em você mesmo, o que você está fazendo, o que você está sendo, ter o cuidado de não se autocondenar. Tudo isso faz você vibrar em escalas superiores e permite você realmente participar, né, de uma grande transformação e de se transformar. E o verdadeiro ser humano é exatamente isso. É aquele que vibra nas escalas, né, onde as oitavas mais superiores da nossa existência nos permite
viver. A partir disso também você encontra alguns resultados físicos, que é a saúde, é a sanidade, é o equilíbrio, em todos esses desafios que nós enfrentamos. Porque, não obstante todo esse esforço que eu recomendo para as pessoas que nos acompanham aqui, nós temos um desafio enorme de enfrentamento, a gente sabe disso. Só que o valor dado a esse esforço se multiplica, porque tudo que pode se parecer dramático e difícil, né, e sofrível, ele pode ter essa roupagem, mas os efeitos são muito mais fortes. Claro que eu deixo o meu recado aqui, que é o meu princípio de vida, entende que você não precisa sofrer para aprender, mas muitas vezes você precisa se sacrificar em si mesmo para que você de fato aprenda, para que de fato você construa algo em si, porque os nossos enfrentamentos pessoais é um desafio gigantesco, todo mundo sabe disso. Ô, Walter, o que significa o não ser na forma humana que conhecemos? O não ser é a negação, o não ser é a 3D, o não ser é a mentira, o não ser é viver a realidade distante da verdade, e não se importar, inclusive, de procurar trazer a verdade para a realidade. E lembro outra vez, a realidade é a forma que você tem, é o direito que você tem de enxergar a vida da forma que você consegue entendê-la. A verdade é o que faz você entrar na plenitude na sua vida. A sua realidade ser, de fato, algo engrandecedor. E não ser é negar a verdade. É viver num processo de inversão, negar o bem, entender o bem como um mal, o mal como um bem. Tudo isso é o não ser. E todos os outros processos que distanciam a pessoa da verdade. Viver pelo ego, viver pela sua vaidade. Ter a firme resolução que a pessoa, com todos os seus problemas, seus defeitos e idiosincrasias, ela se entende como certa, que ela está certa. Não ser é projetar no mundo tudo aquilo que você tem que praticar de bem, você esperar do mundo sem dar nada em troca. Isso é o não ser. E é o não ser humano. E em estágios bastante patológicos, transforma o ser em não humano, até em desumano, que ainda não é o humanoide, mas o ser humano pode se tornar desumano se ele se distanciar demais da verdade, não sendo, né? Não exercendo o eu sou que foi dito, né, por um mensageiro aí há 2023 anos atrás. De acordo com o que você explica, viver a experiência humana não é algo que depende de uma fila de espera, né? De autorizações da chegada da alma à realidade humana. Sim, exatamente isso. A experimentação humana é nossa, diante do que guardam as nossas hélices do DNA, como eu falei, né, desde o início para vocês. Voltando, né, frisando, né, vamos dizer assim, deixando mais claro, a ideia do DNA para a ciência humana, ou para a maioria de nós, é algo que forma o nosso físico. No entanto, a maior parte do nosso DNA não é físico, é energético, é vibracional. Existem memórias infinitas, criadas por nós mesmos, das nossas experiências. São memórias codificadas que expressam as nossas construções de alma e a forma que vibramos e adquirimos o direito de sermos humanos. Então, eu deixo aqui o recado para cada um, sem teorizar ou sem polemizar ou sem criar apologias de crença, que tudo que falaram para você, que você está submetido a uma composição existencial que te autoriza ou que te permite, não. Toda a sua existência pertence a você mesmo.
Por isso que eu também lembro a todos, isso já foi falado há um bom tempo aqui, mas é bom relembrar. A nossa passagem do plano físico para o plano da quarta dimensão, ou seja, o nosso desencarne tem que ser vivo. Não tem que ser passivo, entregue. Se o corpo adoece, pode ser que a consequência da passagem seja uma doença, mas não pode ser uma entrega consciencial, uma derrota. Como a gente vê que hoje, raramente você vê uma pessoa no seu plano de passagem, no seu momento de passagem, com algum tipo de convicção, né? Muito pelo contrário, é medo, muitas vezes é um regresso na própria consciência, em razão do seu estado, né? De envelhecimento. E essa conquista de sair daqui vivo conscientemente é um plano necessário para que a gente saiba, tenha certeza de que a nossa existência nos pertence. Não pertence a planos umbralinos, planos expiatórios, planos de idas e vindas, seres que ficam, né, vigiando as existências, apresentando hologramas terríveis para as pessoas, fazendo elas crerem naquilo que não existe de fato. As pessoas precisam ter o direito de verificar os seus arquivos nas suas 12 hélices da composição do seu DNA, mas não algo que não lhes pertence. Nós precisamos buscar, mentalizar e desejar a retomada da nossa consciência de nós mesmos, porque nós somos donos da nossa existência, porque toda semana, 2 vezes por semana, eu falo para as pessoas que a responsabilidade é nossa. Se a responsabilidade é nossa, o direito é nosso, não é de mais ninguém. Se eu respondo pela minha existência, ela tem que me pertencer. Eu tenho que poder decidir por ela. Eu tenho que ter o direito de conhecê-la. E é disso que a gente fala hoje aqui. Ô, Walter, qual a diferença entre um ser humano e um humanoide? Bem, não é muito difícil nós entendermos o que é um humanoide. Vou começar pelo sentido genérico da coisa, para, né, só ilustrar, mas o sentido do que eu quero dizer aqui como humanoide, vocês vão entender que não é do sentido genérico. Um humanoide é qualquer criatura, eu digo qualquer criatura do universo que tenha a formatação igual a um ser humano, cabeça, tronco e membros, né? Cabeça, braços, o tronco e as pernas. Essa formatação é um humanoide. Só que o que importa para nós aqui falarmos, né, da diferença entre ser humano e humanoide? O que importa é a nossa percepção para que nós não nos transformamos, nós não sejamos levados a nos transformar em humanoides. Porque um ser que é projetado, vou chamar assim, ou que ocupa um corpo que é para ser humano, se ele é levado a ser um humanoide, ele vai ser um psicopata, ele vai ser um zumbi, ele vai ser algo que não pertence à consciência humana. O planeta Terra, ele é composto de um ambiente, de uma egrégora para expressar a consciência humana, que é sim uma consciência pautada em emoções, sentimentos, mas em valores vibracionais de escala elevada, e não de escala densa, embrutecida, ou sem a percepção, sem o sentir da vida. E nós, infelizmente, aqui justifica a comparação, nós temos seres que aparentam ser humanos, mas não são. São meramente humanoides. Um humanoide no universo não importa, porque todo ser com a nossa configuração tem o direito de se colocar como um humanoide. Isso não importa para nós. Mas você ter seres aqui
ocupando o nosso corpo físico, convivendo com a gente, com um comportamento tão desconectado que ele se transforma meramente num humanoide. E um ser da classificação do ser humano, enquanto humanoide, ele é um zumbi. Ela é uma pessoa sem consciência, perigosa e perniciosa ao nosso convívio. Infelizmente, nós temos, hoje, um grupo, né, importante, inclusive em lugares que jamais nós poderíamos admitir que tivesse esse tipo de criatura, só que nós estamos tendo que tolerar essas criaturas onde elas estão. E tem gente que, infelizmente, tem isso até dentro de casa. Então, precisa tomar cuidado. Somos seres humanos ou humanoides? Isso é muito importante a gente avaliar. Muito interessante. Walter, os humanoides aqui na Terra ferem a ética da existência humana? Os humanoides que estão aqui, eles Sim, ferem a ética? sim, principalmente aqueles que estão sendo usados para ocupar cargos de poder para manipular a massa. Esses, especialmente, porque existe. Aí que começa todo o nosso grande problema aqui no planeta neste momento. Existem vários deles ocupando cargos de poder para manipular a massa. E a massa de manipulação crê neles, segue eles, considera eles, valida eles, porque um líder de massa de manobra, ele não é reconhecido, ele é validado, né? Validação e reconhecimento são coisas muito diferentes. A validação é o elogio, é o reconhecimento sem mérito, né? O reconhecimento de verdade é aquele que a pessoa tem mérito, mas a validação. Então, eles são validados, né? São aceitos, e, na verdade, eles têm nenhuma ética para o ser humano, porque eles enganam a massa distraída, não desperta, ou que se recusa a despertar, ou que acha que o despertar não lhe serve, e os demais que, de fato, trabalham, né, fervorosamente por uma transformação, né, por um crescimento do planeta e realmente um habitat justo, né, um habitat, né, respeitoso enquanto espécie humana, tem que ainda enfrentar essas criaturas que não passam de humanoides e que não têm ética nenhuma com o próprio ser humano. O Walter, você pode dar algum exemplo aí, né, desses humanoides presentes aqui no planeta? Sim, aqueles que lutam pelo armamentismo, o pessoal dos fármacos, aqueles que lutam por políticas de dominação, aqueles que lutam para interferir na consciência das pessoas, aqueles que lutam contra as nossas crianças. Agora a gente está vendo esse movimento gigantesco que está acontecendo no mundo. Está vindo muitas notícias dos Estados Unidos do que estão fazendo com certas crianças lá, injetando, né, hormônios, querendo transformar aquelas crianças, e isso é uma violação, isso é um rompimento psíquico, que eu não posso usar a palavra, né, mais adequada aqui por conta, né, das fiscalizações, mas isso é um rompimento psíquico trágico que leva, né, ao solapar da vida dessas criaturas. Então, todos esses, né, se classificam dentro né, da ordem dos humanoides, né, daqueles que não têm uma alma, né, uma alma preparada vibracionalmente dentro do aspecto do que é ser humano, porque o ser humano não é nada disso. O ser humano, de verdade, não participa disso. Claro, podem falar, bom, mas o que você está falando? Não tem gente que trabalha na indústria que fabrica armas, não tem gente que trabalha na indústria de remédios? Sim, mas aí é uma conexão de necessidade, isso é outra coisa. Né? Tem muito ser humano que trabalha nesses setores porque precisa e porque não tem nem consciência do que ele está lidando, isso é outra coisa. Mas os grupos que dominam isso não são humanos e não têm a característica humana e nem estão interessados nessa história, porque eles pertencem a outras linhagens e são linhagens que estão a serem banidas daqui do planeta, mas ainda nos fazem bastante estrago.
Com certeza. Walter, as cópias, né? Foram produzidas com qual finalidade? E por que estão existindo aqui na Terra? Segundo informações que eu não gosto nem um pouco, não, não é que eu não aceito por eu achar que é mentira, mas isso me deixa extremamente contrariado, mas é o que se tem para o momento. Essas cópias, que a gente conhece com outro nome, né, não deve usar esse nome aqui, mas a gente conhece, né, quando você copia alguém, isso tem um nome técnico lá, né, são pessoas copiadas mesmo. Segundo algumas informações, isso é obra da federação, que tem um interesse, segundo eles explicam, de manutenção de uma certa calma no planeta, porque se, de fato, aqueles que já foram retirados, né, lideranças que já foram retiradas, inclusive, não existem mais aqui no planeta como seres, nem vivos, nem coisa nenhuma, foi dado um final a eles, realmente de retirar, e aí você pode contar todos os principais que giram, né, o ponteiro ao contrário do relógio, estão sob esse aspecto das cópias. Eles dizem que foi feito isso para que houvesse tempo, né, de se cuidar de outros assuntos de caráter político e não houvesse comoções, revoluções ou revoltas na humanidade. Eu, particularmente, isso é a minha opinião, não levem isso como algo importante, mas é a mera opinião. Eu estou muito contrariado com isso, eu acho que isso, para mim, como na minha concepção, não nos serve, porque as cópias estão nos causando muitos problemas, a gente tem aqui, né, nesse país, né, cópias que assumiram posições que estão realmente nos tirando o sono todos os dias, a gente não sabe nem as consequências que isso vão ter, até onde vão manter esse tipo de coisa, né? E eu deixo aqui, né, eu passo a assumir com todos uma meia-culpa em relação à nossa responsabilidade, porque se vê assim, que por mais que a gente queira também tomar a frente das coisas e ter uma atitude, a coisa ainda está sendo dominada por um poder gigantesco que a gente não tem acesso. Porque se a federação faz parte de tudo isso, né, nós estamos sendo governados por eles, né, dentro da vontade deles. Então, preparem sim para que nós tenhamos uma independência individual, para que nós possamos tomar as nossas decisões, sem precisar pedir a bênção ou pedir o passaporte para ninguém. Entretanto, a verdade é que no coletivo, no mundial, até vamos pensar assim, para preservar o planeta, nós estamos sendo governados, né? E dentro desse modelo que está aí e que a gente vai ter que lutar do seu ponto de vista individual pelo nosso desenvolvimento e ter paciência para ver até onde vai tudo isso. Mas as cópias têm essa finalidade aí, vem deles. Isso é informação que nós temos e que é o que a gente tem para poder passar para o pessoal. Você poderia explicar, Walter, como que é possível que uma cópia humanoide assuma a personalidade de um ser original? Então, eu acho essa pergunta muito interessante, porque é uma pergunta que eu vou responder com não. Eu não posso explicar, porque eu perguntei várias vezes isso e continuo insistindo, mas eles não informam, não autorizaram informar. Deve ser alguma coisa assim que é de um poder, e é de verdade, né? Porque você pega, você copia alguém, coloca a personalidade semelhante ao anterior, e não é exatamente igual, as cópias não são iguais, elas não têm exatamente o que tem o anterior, mas enganam a massa, dá para você olhar lá e achar que é né, é o original. E eu insisti em querer saber isso, mas isso é só para dar uma noção para o pessoal que as consequências são bem graves e o assunto é bem complexo e que a gente não tem, por mais que a gente queira passar isso, então não é nem assim, eu recebi informação, mas não me autorizaram a passar. Não, simplesmente não passaram, mas eu continuo insistindo, né, vou continuar a insistir, assim que eu tiver essa informação, porque também me faz necessário saber, né, como pesquisador,
eu vou informar o pessoal, até se for o caso, em caráter extraordinário. Mas agora, infelizmente, eu não tenho como explicar. Bom, eu queria te agradecer por essa pauta maravilhosa, né? Sempre trazendo muito conhecimento, autoconhecimento, para que a gente juntos possamos dar esse upgrade evolutivo e caminhar nessa quinta D, que é uma dimensão de muito amor, sabedoria, né? E para que a gente possa realmente nos transformar, porque é o que a Terra precisa, porque a Terra já é o paraíso, né? Gratidão a você, Walter, que aqui nos assiste, quem vai nos assistir, e fica as suas considerações finais, né? Também quero agradecer você, deixar minha gratidão aqui. Toda sexta-feira nós estamos juntos aqui, que é possível, né, falar um pouco sobre, né, o crescimento, a transformação em quem somos nós de verdade. Quero também deixar minha gratidão a quem esteve aqui ao vivo, a quem vai nos assistir ainda, ou a equipe da TV Galáctica, né? Pedir também para o pessoal compartilhar, curtir, compartilhar, se inscrever lá no canal, colocar lá, acionar o sininho para receber as notificações e compartilhar o nosso vídeo, que é para, né, mais pessoas poderem conhecer esse conteúdo, não é para nós, não é para nossa fama, não, porque nós só ganhamos, né, nosso espaço de consciência. Não ganhamos dinheiro, não ganhamos fama, nem nenhum tipo de glória, além da glória de poder passar para vocês, né, o que nós recebemos, o que nós sabemos, o que nós estudamos. Então, gratidão a todos e até a próxima sexta com um outro tema aí para falar com vocês. Gratidão, pessoal. Gratidão à nossa querida Cida, pessoal da TV Galáctica. Gratidão ao nosso querido Walter. Até a próxima, sexta-feira, com o Dr. Walter Krebs. Vem com a gente nessa jornada. Gratidão, Walter. Beijos.